não guardo nada. Se me perguntavam algo, eu não. Oh, o pan caiu, por isso fico. A gente começou a falar sobre as leis do estudo da Torá, e como sempre, Baruch Hashem, tem mulheres que também participam aqui do Shur, pelo Zoom, e escutam depois. Então, antes de você desligar e falar que não tem nada a ver comigo, então, comentar uma passagem que o Talmud fala a respeito do estudo da Torá das mulheres. Então, a obrigação do estudo da Torá é Veshinantam levanecha, estuda, ensina para os seus filhos, e são filhos homens, assim aprendem nossos sábios. Então, a mulher não tem a obrigação de ensinar para o filho, tampouco tem a obrigação de aprender. Porém, elas têm duas coisas muito importantes. Primeiro, elas incentivam os maridos a estudar. Elas, eventualmente, levam as crianças para a escola. E nisso elas participam no mérito do estudo da Torá. E segunda coisa, elas não têm a obrigação do estudo da Torá teórico, assim por dizer. Tudo que é prático, por exemplo, as leis que elas têm que fazer, Shabbat, Kasher, grande parte das leis da Torá, as mulheres têm que conhecer, às vezes até melhor que os homens, que elas que estão na cozinha, elas que cuidam da casa. Então, elas têm a obrigação, não como o estudo da Torá, mas como parte do cumprimento das mitzvot, elas devem estudar também. Se uma mulher fala, eu quero estudar a Torá, então eu comentei da outra vez que antigamente, na verdade, não se orientava a estudar. Hoje, a gente até incentiva as mulheres a estudarem. E ela até tem um mérito. O mérito do estudo também ela tem. Não é tão grande quanto o dos homens. Eu vou explicar por quê. Então, normalmente, quando você diz, se alguém faz um trabalho voluntário e o outro fala, não, só faço pagando, qual dos dois tem mais mérito? O voluntário. Então, se a mulher fala, olha, eu vou estudar, você não me pediu para estudar, mas eu vou estudar, teoricamente, ela tem mais mérito. Mas, na verdade, o homem, quando se torna uma obrigação, é difícil. Enquanto eu sou voluntário, eu faço nos meus termos. Faço o meu horário, eu venho quando eu posso e quando eu não puder, eu não venho. Então não é aquele peso, não é um all, não é um jugo, não é uma obrigação constante. Aquele que tem obrigação constante, o desafio é maior. Claro que tem um mérito para aquele que é voluntário, é muito nobre. Porém, como obrigação, algo, todo dia, toda noite, todos os dias da sua vida você tem que estudar a Torá, então isso tem um desafio muito maior e, como consequência, um mérito também muito maior. A mulher que se dá o privilégio, o luxo de poder estudar a Torá, Baruch Hashem, que ela tenha, Bezrat Hashem, muitos méritos, porque normalmente as mulheres estão ocupadas com muitas outras coisas. Então, se ela tem esse privilégio, ótimo. E encima na Torá, onde É? estuda direto na Torá, não pode. Então, na verdade, antigamente, quando se estudava, sempre era com o livro, com o pergaminho. Não teria problema a mulher usar com pergaminho, a não ser tocar diretamente quando ela está no seu período menstrual, enquanto ela ainda não foi na micro. Mas caso contrário, ela pode estudar, não tem problema nenhum. Pode estudar da Torá, os comentaristas, etc. Então, vamos ver mais algumas leis em relação ao estudo da Torá. O que a gente deve estudar? Então, a pessoa chega e fala, eu quero estudar a Torá. Então, primeiro a gente precisa entender o que é a Torá. Porque Torá tem duas maneiras de você traduzir a palavra Torá. Torá se pode se referir ao Pentateuco, antigo assim, usando a linguagem vulgar, até vou dizer, que seria a Bíblia, Antigo Testamento, né? Antigo não, Único Testamento, mas assim, só para o pessoal entender do que eu estou falando, do Bereshit até o Dvarim, isso é a Torá, como a gente fala de maneira geral. Torá também se refere a qualquer texto de interpretação autêntico que nós temos sobre a Torá, também a gente pode chamar de Torá. Então, estudar a Torá não necessariamente significa estudar o rolo da Torá, dos cinco livros da Torá, e sim qualquer texto que seja ligado com a Torá, até um texto escrito por um rabino da atualidade, analisando, um tanto que seja realmente baseado com o conhecimento, com a tradição que nós temos da Torá, aqui da Torá. E tudo isso vale. Qual parte que eu estudo da Torá? Qualquer uma delas. A Torá somos o povo do livro, tem infinitos livros, qualquer livro desses, na hora que você abre, lê, estuda, especialmente falar as palavras, diferente de uma biblioteca, não sei se você já entrou numa yeshiva, mas você entra numa yeshiva, parece uma feira.
Sabe quando você vai na feira, o pessoal está gritando o preço do mamão, o preço da banana, tá baratinho, minha senhora, vem buscar, vem comprar. Então você entra na yeshiva, parece uma feira, porque eles estudam e falam as palavras, e discutem em voz alta. Você entra na biblioteca, que a ideia é só adquirir o conhecimento de uma maneira individual, então é um silêncio. Você não pode falar numa biblioteca, você vai atrapalhar. Na Torá é uma tradição falada, uma tradição onde passa por discussão, é algo vivo. O nome Torá vem da onde? O nome, da onde vem o nome Torá? Da própria Torá. O próprio livro se autodenomina como Torá. Bezot a Torá a gente tem na própria Torá. A Torá se vai lá no Moshe, por exemplo. A palavra Torá significa lei. A tradução mais simples seria a lei de Deus, a lei de Hashem. Então, aí eu não consigo agora dar a estrutura de todos os livros, como funciona, etc. Mas, de maneira geral, nós temos a Torá, depois temos os livros dos profetas, começa a partir de Yoshua, quando eles entraram em Israel, até os últimos profetas da época do Segundo Templo, o início do Segundo Templo. E depois temos as escrituras, que alguns desses profetas, por exemplo, o rei Davi escreveu o Teilim, o rei Salomão escreveu outros livros. Então essas são as escrituras. Eles compõem os 48 livros do Tanakh. Todos esses se chamam Torá escrita. Então eles têm um nível de santidade e uma maneira de analogia, uma maneira de analisar, uma maneira de você analisar e interpretar. Depois nós temos a Torá oral. E aí tem a divisão, como é estruturada a Torá oral, etc. Como que a gente deve, então, o que a gente deve estudar? Rabino, quero estudar a Torá. Gostei, ouvi dizer que tem que estudar a Torá. O que eu estudo? O que vocês acham que é a primeira coisa que a gente tem que estudar? Começo. Do começo, chegar no começo. Qual que é o começo? Bereshit. Ok. Então, você pode começar de qualquer lado. Porque se você começar com a história do Bereshit, vai demorar muito até você chegar, por exemplo, a aprender a colocar tefilim. Vai demorar muito para você aprender a cumprir o Shabat. Então, o mais elementar de tudo é esse shiur que a gente faz aqui, que é o shiur prático, o judaísmo prático. Antes de você parar para entender como surgiu, da onde vem, qual é a origem na Torá, etc., é você saber como fazer a vontade de Hashem. Então, às vezes, você já tem isso da tradição que você recebeu, da educação da sua casa. Mesmo que você já é 100% praticante já do berço, você precisa estudar as leis, que são muito complexas. Então, mesmo que você aprendeu o Shabat de criança, o Kasher de criança, as leis do dia a dia, ainda assim você deve estudar e conhecer, que são muitos detalhes. Então, essa é a primeira parte. Fala. Como o senhor faz o rabino, falando para nós, Torá, nós estamos como se estivéssemos... Está estudando Torá? Sim. Boa, muito boa pergunta. Boa pergunta, muito boa pergunta. Então, escutar um shiur é estudar a Torá. Assim que foi passado a tradição da Torá, quando Moshe passou para os profetas, os sucessores, etc., era uma tradição oral. Quando ele falava, os outros ouviam em silêncio. Mas, junto com isso, a palavra que a gente tem é veshinantam levanecha, significa que você precisa falar, repetir. Então, o shiur é bom, é essencial, é importante, mas o estudo da Torá também é composto e importantíssimo, essencial. Você pegar o livro da Torá, ou qualquer livro que seja da Torá, ler em voz alta, pronunciar as palavras, isso é o estudo da Torá. Naquela época, os escravos depois até sair, eles sabiam ler e escrever. Então depende. Dos 210 anos que eles passaram no Egito, só uma tribo, que era a tribo de Levi, manteve a tradição do estudo, da leitura, do conhecimento, da prática. O resto acabou se assimilando nas ideias, não em casamento. Muito, muito boa pergunta. Aqui tem uma coisa, eu sempre conto a história. Uma vez chegou um cara no Rabino, falou: Rabino, quero estudar a Torá. Quanto custa? O senhor cobra quanto? Sou Rabino, não cobro nada. Como? Moshe Rabbeinu não cobrou para ensinar. Deus não cobrou para ensinar. Pode vir. Tá bom. Aí ele chega lá, a primeira aula, ele dá o livro para o aluno e está tudo em hebraico. O aluno fala: mas Rabino, não sei ler. Ah, o senhor quer aula de hebraico? Aula de hebraico é $500 a hora. O sea, yo bien con esa, después termina cuánto, que la piada que pasaron antes del avión que yo mandé para você, del avión no, del helicóptero, eu conto para depois. Termina assim como o senhor falou. Mas isso é muito importante, um ponto muito importante. O idioma hebraico, antigo,
o Lashon HaKodesh, a língua sagrada, o idioma sagrado, ele foi a língua que Hashem criou o mundo e a língua que ele usou para transmitir para a gente a Torá. Mas para estudar a Torá não precisa saber hebraico. Você pode ler em português. Você pode ler na língua que você entende. Todos os textos da Torá, hoje você tem. No inglês, com certeza. No espanhol, tem bastante. Português, também já tem bastante coisa. Você pode estudar tudo em português. Se você tem tempo e condições para você, enquanto você estuda, também aprender o hebraico, para você conseguir avançar nos seus estudos, ótimo. Se não pode ficar no português, você pode ter um conhecimento muito amplo só da língua portuguesa, só seguindo os tem, por exemplo, o Código de Leis resumido, Kitzur Shulchan Aruch, todo em português. Se você souber ele, souber o Chumash, tem toda a Torá traduzida, tem bastante texto para a gente estudar. Não precisa saber hebraico para poder estudar. Inclusive o Talmud, que foi escrito em aramaico, tem também já em português, tem em inglês, tem a tradução dele para o hebraico, vários idiomas. Você... Sim, lá são análises do Talmud, mas também não falta material para você poder estudar. E tudo isso é chamado Torá, e importante lembrar que você deve, mesmo quando você está lendo um livro em português, pronunciar as palavras. Não é uma leitura com os olhos, você deve pronunciar para você estar cumprindo realmente a mitzvah no seu formato original, que é você ler a Torá. Sabe, uma técnica de estudo que falavam lá na Argentina, que quando você estuda, o senhor ou qualquer um estuda, tem que ler em voz alta e escrever. Sim. Que aí gruda mais na cabeça. Mas aí, se for só essa questão, tem gente que vai falar, não, mas eu prefiro ler, eu memorizo escutando, eu memorizo vendo, eu memorizo... Então, não é só pela memorização. Mesmo que alguém memoriza de outra forma, ainda assim é importante ele ler a Torá. Então, a primeira coisa que a pessoa deve realmente estudar é o judaísmo prático. Essa é a Halachá, a lei judaica. Então, o melhor livro para isso é o que a gente está estudando, que é o resumo do Shulchan Aruch. Só pegar o Shulchan Aruch, ele é muito extenso, muito complexo, muitos detalhes, mas pelo menos esse livro que é a base para a gente poder fazer o judaísmo prático. Mesmo dentro desse livro, tem muitas partes que não são relevantes para todo mundo. Então, por exemplo, como escrever um tefilim, tá aqui, a gente pulou essa parte. Porque você não vai escrever o tefilim, compra o tefilim de alguém que você pode confiar e está acabado. Depois, como a pessoa deve estudar? Então, tem algumas regras. Uma regra é, você vai seguir a ordem. Então, qual é a ordem? Primeiro, a Torá escrita, começando principalmente com 5 livros da Torá. Por que eles? Qual a diferença dos primeiros 5 para os outros livros do Tanakh? A diferença é a seguinte, todas as mitzvot, todo o judaísmo prático, ele está contido dentro desses primeiros 5 livros. E é por isso que todo ano a gente volta e lê esses mesmos 5 livros. Se a ideia é conhecimento, você deveria pegar, são 48 livros, ao longo de 48 anos, vamos supor, a gente vai terminar todo o Tanakh. Porque toda vez a gente volta a mesma história que a gente já conhece. O que tem de tão... Por que a história de Moshe é mais importante que a história de Davi? Então, a questão é que dentro desses 5 livros que foi passado para Moshe Rabbeinu, esses 5 livros, eles contêm todo o judaísmo prático. Então, por isso, a leitura desses 5 livros é mais essencial de todas. Certo? Então, essa é a Torá escrita, começando pelo Chumash. Agora, é importante você continuar. Depois você lê o Chumash no teu horário, ou até mesmo, se você só acompanhar no Shabat, a leitura semanal, vai ter vários trechos que a gente faz ao longo do ano dos Neviim, dos profetas. Então, você já tem lá há bastante conhecimento para você estudar e etc. Bastante material para você estudar. E a pessoa, na verdade, ele deve dividir o seu tempo em 3. Aqui eu estou falando para alguém que realmente vai dedicar a vida para o estudo. Então, a princípio, ele deve dividir seu tempo em 3 partes. Para quem tem pouco tempo, então, primeira coisa, ele deve estudar o judaísmo prático. Ele tem que ter um estudo fixo na Torá escrita. E ele também deve ter um estudo de ética. O estudo ligado à ética, moral, Hassidut, Mussar, porque eles vão incentivar. Você lê apenas o que pode, o que não pode, às vezes você vai chegar e falar, bom, pode, não pode, mas sabe o quê? Não dá para a minha vida.
Então você precisa ter um estudo dentro da própria Torá que incentiva a tua conexão com Hashem, teu amor a Deus, liga com a tua alma e te desperta. Então, vamos pegar o primeiro pilar, o tripé básico para qualquer pessoa é as leis práticas, a Torá escrita e algo que vai te incentivar, que é os estudos de ética. Tem centenas e milhares de livros para cada uma dessas áreas. Agora, depois, se uma pessoa ela vai, por exemplo, vou estudar numa yeshiva, eu tenho tempo de estudar, qual é a maneira da pessoa administrar o seu tempo de estudo dentro das matérias? Então, hoje você já tem um currículo laico, você já tem ciências, tem matemática, como funciona isso na Torá? Nós somos os primeiros a transmitir ensinamento. Os judeus sempre foram o povo que se ocupou e se preocupou com o estudo da Torá. Eu fui pela primeira vez num estudo de pais e filhos que tem nos Jardins, todo sábado à noite. Eu fui lá numa sinagoga, meus filhos falaram, vamos, tem prêmios, tem não sei o quê. E eu sentei lá, tinha umas 60, 70 crianças com seus pais estudando, sábado à noite. Sábado à noite. Eu vi um pai que estava na mesma mesa que eu, criança devia ter, sei lá, uns 5, 6 anos, e ele explicando para ele a Mishnah, com uns detalhes. Eu falei, imagina, essa criança vai crescer, olha quanta sabedoria ela vai ter, enquanto outras crianças o que está fazendo uma criança sábado à noite? Jogando videogame? O nosso povo se preocupa em transmitir Torá. Então, não só o fato que ele vai se desenvolver intelectualmente, vai se desenvolver espiritualmente mais do que tudo. Esse é o nosso povo. Realmente me deu uma... Eu também estava lá com meus filhos, mas você olhando o outro, você vê como o jeito que ele estava estudando, realmente falei, uau, olha como nós somos privilegiados, a gente sempre teve isso, essa tradição. E assim, Baruch Hashem, a gente passa de geração em geração. Então, esse é o tripé, digamos assim, para a pessoa que vai estudar de uma forma mais superficial. Qual é o tripé para a pessoa que vai realmente se aprofundar na Torá? Ele tem o tempo, ele já tem o judaísmo prático, ele já tem um incentivo, ele já vive uma vida realmente completamente envolvida com a Torá. Como que ele vai administrar o estudo dele? Então, ele também tem que dividir em 3 partes. A primeira parte é a Torá escrita. O que é a Torá escrita? 5 livros, mas também os outros livros dos profetas e das escrituras. Isso a pessoa tem que saber. Depois, ele deve deixar 1/3 para a tradição oral. O que é a tradição oral? Então, a gente traduz isso, a gente fala, seria como se fosse a Mishnah. O que é a Mishnah? É a interpretação da Torá de uma maneira muito resumida. Então, hoje temos aquilo que chama o Shisha Sidrei Mishnah. Ele foi escrito, compilado no ano 90 da Era Comum pelo Rabi Yehuda Hanassi. Ele pegou toda a tradição oral que foi transmitida de Moshe até a geração dele, e ele compilou em 6 séries. Essas 6 séries somam mais ou menos 60 livros. E esses 60 livros compõem a lei oral, sem discussões. Apenas o que pode e o que não pode dentro da Mishnah. Eu digo dentro da Mishnah por quê? Porque da Mishnah até o judaísmo prático, para nós, tem bastante evolução. Mas a pessoa deve dedicar 1/3 para a Torá escrita, são 48 livros, 1/3 para a Torá oral, e depois o outro terço para aquilo que a gente chama de Talmud. O que é o Talmud? O Talmud, então, eu tenho um pilar é a Torá escrita. O outro é a Torá que foi passada oralmente. O Talmud ele faz um nexo entre os dois. O que significa isso? Se eu abrir a Mishnah, por exemplo, de que horas até que horas pode ler o Shema da noite? Peraí, eu li a Torá, não vi isso na Torá, não vi isso escrito, que tem hora do Shema. Na Torá está escrito, é o Shema Israel. Achei que eu ia ler quando der na telha. Quem disse que eu preciso ler todo dia? Não está escrito na Torá claramente. Como se escreve mezuzá? Então, a Mishnah, ela fala o que você deve fazer, com algumas discussões. Então, o Talmud, ele, na verdade, ele te mostra um nexo, como nas nuances da Torá, você consegue extrair o que está na Mishnah. E esse é o estudo, digamos assim, o pilar talvez mais estudado em todas as yeshivot. É isso que permite você desenvolver o pensamento lógico, baseado justamente no pensamento, na lógica divina. E esse é o pensamento mais avançado que existe em termos de, tanto, muito além com certeza, muito além da lógica, mas espiritualmente falando. Em termos de lógica, você quer realmente ter o estudo mais avançado do mundo, é o estudo do Talmud. E esse estudo do Talmud, então, ele, na verdade, permite você entender, entre aspas, a lógica divina. Então, você pode chegar e comprar um computador.
vou usar agora a analogia do computador. O que você precisa? Eu preciso saber mexer. Enter, não sei o quê. Hoje qualquer criança já sabe. Então essa é a primeira coisa, você precisa saber mexer. Então você precisa ter código de leis. Já sabe mexer? Já sabe mexer? Você tem que também ter alguém que te incentiva a mexer. Então você tem que ter um papai e uma mãe falando, olha, é importante para você, para a tua vida, mexer, conhecer, computação, tarará. E você precisa, aí você começa a conhecer as bases. Agora, a pessoa que já mexe no computador, ele já está incentivado. O que eu devo explorar dentro do computador? Então ele tem que conhecer as bases. Qual que é a base? Então ele tem que conhecer o funcionamento muito bom dele, certo? A origem dele, o funcionamento. E ele, se ele quiser avançar no estudo dele, ele vai estudar aquilo que se chama código-fonte. Ele vai estudar as linguagens de computador. Eu posso pegar hoje, por exemplo, e montar um site em 30 segundos. Você tem sites que ele te facilitam tudo. Eu não entendo nada de computação. Ele fala, olha, coloca aqui a foto, coloca aqui o texto, coloca aqui o link, você resolveu. Em 30 segundos você consegue montar um site. Agora, se eu precisar fazer uma coisa mais complexa, se eu precisar fazer alguma coisa que não está lá naquele site, eu preciso ter alguém que tenha um conhecimento. Então, esse conhecimento do código-fonte, de como eu consigo, do código binário, construir um site, como que eu sei fazer esse link? Esse é o Talmud. O Talmud vai ensinar para mim toda essa linguagem de como eu posso pegar o código binário e transformar ele num site que as pessoas vão poder usar ele. Esse é o estudo do Talmud. Então, se alguém realmente está estudando Torá, ele vai dedicar o tempo a quê? Não a apertar o Enter, não a, que é essencial, é importante. Ele vai dedicar o tempo dele para tentar entender como fazer esse nexo. Isso aqui é uma vida inteira de estudo. Isso é o Talmud. O Maimônides, eu comentei outro dia, ele dá um exemplo. Maimônides, ele era médico, rabino, depois, no começo, ele era sustentado pelo irmão, o irmão acabou se afogando, Deus nos livre, e ele acabou precisando se tornar médico para poder sustentar a família dele e do irmão. Então, ele fala, olha, uma pessoa que não tem muito tempo para estudar, vamos supor que ele tem só 9 horas por dia para estudar. Só tem 9 horas por dia para estudar. Esse é o exemplo que ele dá. Não, a pessoa tem que dormir 8 horas, conforme o Rama. Tem que comer de vez em quando também, né? Tem que fazer algumas coisas no dia a dia. Só tem 9 horas. Aí ele fala, olha, 3 horas você estuda... A divisão fácil, né? 9 por 3, fácil. Então, 3 horas você estuda a Torá escrita. 3 horas você estuda a Torá oral. 3 horas você estuda as interpretações, chamado Talmud, que é como você entender o nexo da Torá oral com a Torá escrita. Fácil, uma divisão fácil. 9 horas por dia é assim. Para quem não tem muito tempo, assim, sobrando para falar. Eu já vi assim, a respeito de estudos laicos, né? Que a neurociência fala que a gente tem que estudar, vamos dizer, até 50 minutos a pessoa está concentrada. Depois ela tem que quebrar qualquer coisa. Boa. Um cafezinho, come uma frutinha, Sim. anda um pouquinho, não sei o que, e depois... E isso existe também na Torá Muito boa, ou a muito pessoa boa. fica assim... Então eu estava quase esquecendo de falar um outro 3, ponto. 4, 5, 6 horas assim, sentado. Boa, boa. Então, o que acontece? Aí o Maimônides, ele vai para o próximo passo. Ele fala, bom, a pessoa que já sabe toda a Torá, todos os 48 livros, estamos falando aqui de um nível avançadíssimo, mas que talvez numa época isso já era comum. Uma criança de 5 anos já era educada a decorar todo o Talmud, toda a Mishnah e toda a Torá, assim, coisa completamente fora do comum. Mas isso era, especialmente se não tinha livros. Então, o estudo básico, uma criança já tinha. Então, depois que você já tem o estudo básico, ele fala, você precisa ler a Torá toda semana, precisa repassar, mas você não precisa passar 1/3 do teu tempo lendo a Torá escrita. Você pode passar a maioria do teu tempo já só para as interpretações. Claro, você tem que estudar o básico para manter, etc. Não precisa ser 3 horas por dia de Torá escrita. Você pode ter 15 minutos de Torá escrita por dia, para você vai ser suficiente, e o resto do tempo você vai dedicar para a Mishnah e principalmente as interpretações do Talmud. Então, aqui estamos falando de um cenário ideal. Pessoa avançada que vai sentar numa yeshiva por anos e anos. Então, essa é a divisão sugerida pelo Maimônides. Tem outras opiniões, outras formas, etc. Mas tem algumas variáveis. Tem um detalhe, por exemplo, que dentro, por exemplo, do próprio Talmud, tem centenas de temas. E dentro dos vários livros, tem milhares de livros e milhares de pensamentos e formas de analogias diferentes. A Torá é infinita. Qual delas que eu escolho? Então, você pode falar, eu vou estudar na ordem. Agora, tem mais um detalhe, antes de eu falar isso.
não só escolher qual matéria que eu estudo, é de que forma eu vou estudar essa matéria. Tem duas formas gerais. Uma maneira que eu quero ler para ter um conhecimento geral, então uma leitura rápida, ou uma leitura aprofundada. Eu posso ficar numa estiva 2 semanas em 3 linhas, analisando 3 linhas. Parece impossível, mas é algo muito comum. E você vê a riqueza que tem em cada letra da Torá. É uma coisa infinita, literalmente infinita. Então a pergunta, qual dos dois eu preciso fazer? Então, tem um dos critérios que é Leolam ilmod adam makom shelibo hafetz. A pessoa deve estudar aonde o seu coração deseja. Estamos falando dentro da própria Torá, não é o desejo da outra coisa. Dentro da própria Torá, cada um de nós nasce com uma natureza e com uma inclinação para determinados assuntos. Dentro da Torá você tem todos os assuntos, os mais diversos possíveis. Você pode querer estudar numerologia. Tem gente que fala, eu não gosto disso. Não... Tá bom, é bom você estudar, porque é Torá, conhecimento, mas você não precisa focar nisso. Eu gosto da parte mais lógica, eu gosto mais da parte científica, eu gosto mais da parte histórica. Você tem infinitos assuntos. Todos eles são Torá, todos eles são válidos. Só lembra que é importante eu ler Torá todo dia, eu saber o judaísmo prático, eu ter a ética, eu ter a filosofia para poder me incentivar, mas como estudo, digamos assim, por estudo, eu posso escolher qual parte que mais me interessa. E aí vem a resposta para a tua pergunta, quando uma pessoa ela se cansa, e é normal que o nosso cérebro se cansa, e com os anos vão passando, com mais facilidade, a gente se cansa, então por isso mesmo, se tem essa variação, por exemplo, numa yeshiva, o programa normalmente é que durante a manhã, que a cabeça está mais funcionando melhor, você estuda o estudo aprofundado. Na parte da tarde, aquele estudo mais rápido, uma leitura menos aprofundada, e você vai adquirindo mais ideias, mais conhecimento. Então, dentro do teu estudo, você pode falar, bom, me cansei agora. Então, você pega outros assuntos. Tem, por exemplo, os livros, que é o que a gente faz aqui, todo dia entre Minchá e Arvit, eu sei que esse é um horário que as pessoas chegaram do trabalho, então no final do dia, vieram aqui, se o Rabino começa a falar muito, vai fechar os olhos. Então, eu pego, por exemplo, os trechos das histórias do Talmud. História, fácil, é tranquilo, é legal, tem algo prático, ensinamento, etc. Se eu começar a ensinar Guemará na hora da tarde, vou começar e terminar sozinho, tá certo? Então, nós também, quando a gente adquire essa disciplina de estudo, a gente tem que conhecer o que eu gosto, o que eu não gosto, e você vai alterando os seus estudos. E o tempo, assim, horas, minutos, sei lá. Não adianta você continuar forçando se você não consegue mais se concentrar. Então troca o tema, estuda outra coisa e, e quando a gente fala de estudar a Torá realmente é uma disciplina onde a gente deve realmente se educar. O Yehudi sempre deve estar estudando. Um Yehudi, você olha para ele, ele está estudando. Pode ser que por hora ele interrompeu para rezar, por hora interrompeu para dormir, mas a natureza do Yehudi é sentar e estudar. Isso é algo que você pode ver que realmente muitas pessoas têm isso, e é uma... Lembra na Yeshiva, né, as horas que a gente passava, você começa às 7 da manhã e vai até 10 horas da noite. Você para almoçar, você para um pequeno recreio e você estuda. E tudo bem, tem gente que não consegue estudar o tempo todo, tem gente que está correndo de um lado para o outro que não consegue, não tem essa capacidade. Mas é um treino realmente você sentar no lugar, você estudar, 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 estudar. E tem pessoas que, mesmo depois de casados, etc., continuam fazendo isso por mais alguns anos ou até a vida inteira. Esse é um Yehudi. Fala. Um livro li um dia do Gilberto Nestein, meus melhores dias da minha vida. Quando teve um câncer